Teve uma vez que fizeram uma abaixo-assinado pra mim sair dali, porque tava fazendo barulho, os vizinhos do prédio do lado fizeram abaixo-assinado. Aí eu fiz uma folha de abaixo-assinado, também deixei lá no bar do Carretão, que também são meus amigos. Eu consegui 5 folhas de papel ofício de assinatura. Eles conseguiram 2. Marlene, e essa cor aqui, amarelo, quem que escolheu? Ah, isso aí é o girassol. É a sorte. A cor do girassol é a cor que dá mais sorte pra você. Põe um girassol na sua cara pra você ver. Eu sempre passava por aqui e falava, ainda vou fazer um forró nesse lugar. Foi difícil, porque o dono não queria alugar de jeito nenhum para fazer forró. Aí insisti muito com ele e eu não tinha um tostão. Já tinha feito obra no Mergulhão para ficar lá. Aí, com muito custo, consegui conversar com ele. Aí ele falou assim, não, mas do jeito que a senhora quer, não dá, eu não gosto de alugar imóvel assim. E não quis alugar de jeito nenhum. Então eu arrumei emprestado na época, isso em 97, 98. Eu consegui um empréstimo de 4 mil reais, 4 mil cruzeiros. E botei na mão dele, falei, tá aqui a luva, ó. Pode alugar que eu te dou os 4 mil de luva. Começou, eu estava fazendo salgadinho para fora, para casamento, aniversário. E o meu cunhado, na época, era presidente do Clube do Olímpico, lá na Benjamin Constant. E lá no Olímpico tinha o clube Que Saudade, que era Forró dos Velhos, entendeu? E o Olímpico não quis fazer mais o Forró dos Velhos. Então meu cunhado falou para mim, você quer fazer? Eu passo para você. Você passa a fazer o forró lá. Sendo que eu nunca fiz forró. Eu topei e tô até hoje. Um, dois, testando voz. Experiência. Ei, experiência de voz. Vai lá, sanfona! Como esquecer o beijo que você me deu? Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E fica um pedaço de você em mim. Hoje eu quero te ver. Eu vim a primeira vez quando eu me separei. Cheguei aqui na escuridão, não conhecia ninguém, não tinha mais amiga, porque fui casada há 22 anos. Cheguei aqui sem rumo. 8 anos que eu frequento aqui. Gosto muito daqui e não vou em outro lugar. Que eu acostumei, né? Com o local, tudo, com as pessoas que trabalham aqui. Entendeu? Sou muito bem tratada aqui. Me sinto segura também. Meia-noite, meu quarto, ela vai subir. Eu uso pasta. A gente só dança um com o outro, não tem como, Nem né? se tiver amigo que vem com a gente não tem nem essa liberdade. Nem com amigo a gente não dança, a gente é só eu e ela junto. Senão vira bagunça, né? Aí não tem como. É só mesmo eu e ela junto. A gente vem, nós dois juntos, pra gente divertir, dançar e passar umas horas gostosas, né? Pra não ter que ficar dentro de casa, né? Todos os sábados a gente quer achar, é só vir aqui que a gente tá aqui. Eu digo que na portaria é um confessionário, porque tem sempre alguém chegando e falando da vida deles, fica lá parado, batendo papo às vezes comigo, a pessoa está com problema, ou então está feliz da vida, também chega e conta a história pra gente, é legal. E a Marlene sabe que a gente vem, ela guarda a mesa pra gente. Sempre tem um lembrete reservado, igual tem várias mesas também, de muita gente que vem aqui. Não é só a mesa nossa que é reservada, tem muitos outros casais aí que
é amigo da gente, conhecido, e a gente sempre vê, reservado, porque a pessoa sempre vem, tá sempre com aquela mesa, tipo o dono da mesa quase, entendeu? É o bailão pretinho dos teclados pra você. Na verdade, a Marlene que me conheceu através dos meus CDs. 2000, 2004, 2005, teve um CD meu que foi pirateado pro Brasil todinho, que se chama, que é daí que veio o nome Pretinho dos Teclados. E nesse CD tinha um telefone. A Marlene me ligou, achando que seria alguém da raça negra, né, que ia chegar aqui para tocar. Aí na hora que eu cheguei foi até uma surpresa para ela, esse branquelo que sou eu. Daí para cá, até hoje, todo mês, a gente está aqui. Isso já está fazendo mais de uma década, como eu falei, 12 anos já. Começando o bailão, segura, segura. Eu já briguei com o Pretinho, porque ele foi tocar em outra casa aqui em Juiz de Fora, e eu falei com ele, quando você não era conhecido, eu te busquei em Cataguases. Agora você faz para mim, eu fazer para o meu concorrente, você fica lá então. Você vem mais aqui não. Não, dona Marlene, pelo amor de Deus, eu quero ficar aqui. Então você vai lá e desfaz o que você fez lá. Ele foi lá e desfez com o outro. No outono ele floresce, no inverno só paixão. Eu tenho um contrato de exclusividade com a dona Marlene, né, porque ela que me trouxe para cá. Aí casas noturnas eu tenho um contrato de tocar só para ela. A não ser concursos leiteiros, né, aí eu faço em outros, na região, aqui em Juiz de Fora mesmo, nos distritos, mas casas noturnas eu só toco para a dona Marlene, porque faz parte do contrato, em primeiro lugar, segundo, que ela é muito brava. A primeira vez que eu vim para poder trabalhar foi numa festa de Ano Novo, que eu vim passar com minha avó, porque a gente nunca passou Ano Novo junto, exatamente por essa questão dela trabalhar. Vim, ela descobriu que eu sabia trabalhar no balcão, e a partir daí comecei a vir sempre que algum funcionário faltava, ou ela falava que se eu viesse ela me pagaria, então precisando de dinheiro a gente vem também, não tem problema. E se você não chegando devagarinho, que isso é forró ritmo quente no pedaço, hein? Até as tantas da madrugada vem, só daquele balanço gostoso. Na hora que eu falo que eu sou neta da Marlene, todo mundo fala assim, não, mentira, não é possível. Esses dias eu comentei com uma professora minha, falei a frase, a minha avó tem uma casa noturna. Ela olhou pra mim e falou assim, só aceito essa frase se a sua avó for a Marlene. Então assim, todo mundo leva muito no inacreditável, né? Nossa, ela existe mesmo? Achei que fosse só um nome. Mas se a mulher tá aqui dentro, o marido entra lá, ela pede para te levar ela na portinha para ela sair, para o marido não ver. E a mesma coisa é o marido. Levo ele, faço sinal pro táxi, o táxi encosta na portinha, bota ele no táxi, manda ele embora. Volta para trabalhar. Todos dois são fujões. Mas eu não falo nada, não. Mas já escondi muita mulher aqui dentro, por causa dos maridos. Abra mais uma garrafa, hoje vou me embriagar. Quero dormir para não ver outro homem te abraçar. Não gosto de pagode, de samba, isso eu não gosto não. Eu gosto mais das mais lentas. Forró eu gosto. Sertanejo, todos eles. Emílio Santiago, até com CD no meu carro aí. Essa dama já me fez. Uma coisa que a gente vê que não está de acordo, Marlene, está acontecendo isso. Ela atende muita gente, ela vai e já manda o segurança para resolver, entendeu? Não é aquela coisa de... Ela vai e resolve na mesma hora, entendeu? Não pode entrar de chinelo, de boné, de chapéu, de saia muito curta. Tem mulher que vem com a saia com um palmo aí, começa a dançar, fica com tudo de fora. Aí eu boto pra fora também. Não deixo não. Quando a gente comenta, assim, que frequenta forró da Marlene, as pessoas, credo, você vai naquilo lá?
sabe? Todo mundo desfaz. Às vezes eu evito até comentar onde eu frequento, porque quando a gente comenta, a gente é malhado. Eu não sei qual o preconceito que o povo tem daqui. Aqui é o lugar mais respeitado que eu conheço, entendeu? Semana passada teve uma discussão de um casal aí, o segurança botou o casal para fora, eu fui chamar a atenção do cara, o cara falou assim, mas eu não estava brigando, eu estava discutindo relação. Ué, então discute na sua casa, na minha não, ué. É? Botei ele para fora. A Marlene é uma pessoa muito franca, muito direta, o que ela tem que falar, ela fala. Então a gente já está acostumado e é assim que é melhor. Às vezes quando eu vejo ela triste, eu falo que o forró não vai ser legal. O dia que ela está triste, eu falo, se você não ficar alegre, ninguém fica alegre aqui dentro. Da Marlene? Nossa, a Marlene não tem nem como falar, ela é uma amigona que a gente tem. Marlene é uma guerreira, né? Marlene, nossa, ela... É uma mulher lutadora, porque na idade que ela tá sempre aqui disposta, tem uma saúde danada, uma disposição danada, que eu acho que na idade dela, acho que eu não sei se eu vou chegar lá, não. Eu admiro muito por ela ser mulher e administrar tão bem aqui, entendeu? Que eu conheço os locais que são homens que administram e não dá 1/3 do que é aqui, entendeu? A segurança que ela transmite pra gente, entendeu? O ambiente bom, gosto muito. O que eu mais gosto? De tudo. Isso aqui é a minha casa. Antes eu morava aqui. Agora que eu não fico mais aqui. Mas eu morava aqui. Eu vinha para cá fim de semana na sexta-feira, só ia embora para casa na segunda-feira. A gente adapta a nossa rotina à rotina da minha avó, a rotina de trabalho dela. A gente sabe que não pode ir todo mundo para casa dela no sábado porque ela vai estar trabalhando, mas no domingo tá todo mundo lá. Ela não deixa assim fazer o que se quer aqui. Ela controla bem, ao mesmo tempo que ela oferece uma hospitalidade muito grande. E eu acho que o segredo de tudo se chama Marlene. O resto da família, sim, tem uma boa relação com o trabalho dela, porque foi o que sustentou a nossa família praticamente a vida inteira, né? Pra gente virou tipo uma família, entendeu? Quase que uma família. Eu falo sempre com ela, nossa, se um dia esse forró acabar, eu não sei como que eu vou fazer, aonde que eu vou, né? Agora tá cansando mais, porque a idade tá subindo, né? 73 anos. Eu já pensei em tomar frente, em continuar, só que acredito que isso seja mais uma atividade mesmo da minha avó, sabe? Eu acho que só continuaria do jeito que é se ela estivesse por trás. Então, no dia que ela falar que não quer mais, termina ali. Ah, já era pra ter parado. Meus filhos já mandou eu parar muitas vezes. Eles não querem que eu trabalhe mais, não. Só quando ela realmente não aguentar mais, porque isso aqui é a vida dela. Quando eu parar, fecha tudo. Não tem ninguém para pegar. Acho que ainda não chegou a hora.
a lógica de tudo, o desamor que chega depois que um descobre que o outro não se entrega. E quando dei a volta, como o outro fuma um cigarro na sala, o coração palhaço começa a bater forte e fica, não deseja que o outro tenha sorte. Longe um do outro, a vida é toda errada. O homem não se importa com a roupa amarrotada, e a mulher em crise quantas vezes chora e fica, não deseja que o outro tenha sorte. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba, lava o carro, se banha, se perfuma e liga pro amigo que tanto lhe deu força e jura nunca mais vai perder essa moça. E a mulher se abraça, amante desobrigada,